Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, um canal de aulas de direito grátis e que você tem a oportunidade aqui de aprender direito, gente, e entender mais os outros assuntos apresentados em outros ramos do direito. A gente está aqui no módulo 3 de Direito Penal, parte geral, e nessa aula a gente vai estudar a aplicação da lei penal no tempo. Beleza? Mas antes de começar, se inscreva no canal, gente, para não ficar de fora das publicações, tem sempre uma novidade que a gente está colocando aqui, e dê uma conferida nos nossos livros que estão aí nos links da descrição do vídeo do canal. E tiver mais interesse de saber mais um pouco sobre o nosso projeto, acessa lá nosso site www.direitoemtópicos.com, beleza? Vamos lá, aplicação da lei penal no tempo. Bem, inicialmente, a gente pode dizer que a regra geral sobre a aplicação da lei penal no tempo é a lei que estava vigente no momento do fato, ou seja, é a aplicação de uma máxima, né, tempus regi actum. Entretanto, há a possibilidade da extratividade, isto é, gente, a aplicação de uma lei em fatos ocorridos fora da sua vigência. A extratividade ela pode se dar de duas formas: pela retroatividade, que é o que? Uma aplicação da lei penal nova mais benéfica a um fato delituoso que ocorrera, gente, antes de sua vigência, e a ultratividade, que é o caso de uma aplicação da lei penal mais benéfica que já fora revogada a um fato ocorrido durante a sua vigência. Assim, a materialização da ultratividade se dá no momento em que, por exemplo, um juiz aplica a lei mais benéfica que já foi revogada, mas vigente naquela época em que o crime foi cometido, entendeu? Aí no instante da sentença, ele ultrativa aquela lei que foi revogada, né? Então, resumindo, essa primeira parte, nós temos que a retroatividade, o que se tem é uma volta ao passado, enquanto a ultratividade se verifica uma análise visando o futuro, beleza? Então, vale aqui também somar aqui, nesse conhecimento, gente, que o surgimento de uma lei mais benéfica ao réu, nós chamamos de novatio legis in melius, enquanto o aparecimento de uma lei prejudicial, né, uma lei nova porque é mais prejudicial ao réu, a gente chama de novatio legis in peccio, só para a gente registrar aqui essas observações. Bem, outro ponto importante também para estudar é quanto à abolitio criminis, a abolição do crime, né? Deixar de existir, pois trata-se de um caso de extinção de punibilidade. Então, caso durante um processo ocorra esse fenômeno, né, deve haver o que? A aplicação imediata da retroatividade da norma com o escopo de tornar o caso atípico. Curiosamente, vocês viram aqui que podemos observar que, ao mesmo tempo em que abolitio criminis enseja a extinção de punibilidade, ela também resulta numa causa distintiva de tipicidade. A gente vai estudar isso com mais detalhe, sobre essa parte do conceito de crimes. Então, cabe também aqui explicar que, se houver uma mera alteração no tipo penal incriminador, no que tange o que? A descrição da conduta, de maneira que exclua as formas de execução, além da modificação da sanção penal, abrandando ou ampliando benefícios que eram inexistentes anteriormente, temos a manutenção, neste caso, da figura delitiva, mas com uma nova roupagem. Assim, neste caso, melhor explicando, né, não se trata de abolitio criminis, mas simplesmente de uma ampliação do benefício penal. Outro assunto também importante é em relação a uma lei penal inconstitucional que venha beneficiar o réu. Neste caso, o controle de constitucionalidade, aplicando aquela lei a um caso concreto, é perfeitamente aceito se restrito à situação ocorrida ao réu. Não pode ampliar para todo mundo, assim, em princípio, né? Então, até que se entenda que essa lei seja inconstitucional e tal lei, que ela seja declarada inconstitucional pelo STF, né, ensejando numa eficácia para todos, né, eficácia erga omnes, com efeito vinculativo, nós devemos considerar tal lei como em pleno vigor, entendeu? Mesmo que para determinado caso ela tenha sido aceita para retroagir em benefício do réu, né, naquele caso concreto, em princípio ela está em vigor, se o STF não se manifestou ainda para declarar ela com efeito para todos e efeito vinculante. Então, contudo, caso a lei ainda não tenha sofrido definição definitiva pela Suprema Corte, gente, o juiz ele não é obrigado a reconhecer a sua inconstitucionalidade, porque o juiz vai decidir conforme o alvedrio dele, mesmo que tal interpretação pareça ser mais benéfica ao réu, porque vai depender do caso ali, ele pode interpretar que a lei não é inconstitucional e aplicar ela em prejuízo do réu, enquanto, como a gente viu, o STF não declarar sua inconstitucionalidade definitiva. Logo, gente, para que a interpretação de inconstitucionalidade seja aplicada em benefício do réu de forma incontestável, o STF deve pacificar tal entendimento com aqueles efeitos, né, erga omnes e vinculante. Outro ponto que se apresenta aqui
é referente à norma penal mais benéfica considerada inconstitucional, tanto para o processo, né, quanto para o direito material, mas diretamente relacionada ao direito individual, como no caso de um direito à liberdade. Não se pode aqui, gente, se cogitar que prevaleça o interesse coletivo sobre o individual. Um exemplo para esse caso é considerar um indivíduo, gente, que seja beneficiado por uma lei mais benéfica, mas que posteriormente seja considerado inconstitucional. Imagina, né? Então, não se pode considerar aqui a situação de reingresso do indivíduo ao cárcere em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei benéfica que lhe concedeu tal liberdade. Agora, no que diz respeito a vacatio legis, né, também tem um ponto muito importante, né? Uma vacatio legis mais benéfica. Aí vem uma pergunta: é possível a aplicação da retroatividade aos fatos anteriores? Alguns autores, como Nelson Gria, ele entende que a vacatio ela não deixa de ser lei posterior e devendo ser aplicada em favor do réu. Já outros autores eles entendem de maneira diversa, defendendo assim que a lei nova que esteja na vacatio legis não tem vigência e assim não é efeito nas relações sociais sob o império da lei anterior que ainda está em vigor. Somente com a revogação definitiva da lei anterior é que seria possível aplicar a retroatividade da lei nova. Entretanto, a corrente que parece ser mais acertada, né, é que argumenta que a vacatio legis se trata de uma lei infraconstitucional que não tem poder de afastar a aplicação da retroatividade benéfica. Outro tema também polêmico é quanto à combinação de leis penais. Assim, seria possível um juiz combinar as leis penais de modo que se extraia de cada uma delas as partes que fossem mais favoráveis ao réu? Né? A pergunta que se faz é essa na doutrina. Bem, boa parte da doutrina defende que é possível, porque eles argumentam que o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, determina que seja aplicável tal benefício, ou seja, qualquer forma que beneficiar o agente. Contudo, em julgamento que tratava de combinação de leis, das leis sobre drogas, né, uma lei nova que revogou a anterior, o Superior Tribunal de Justiça ele pacificou o entendimento de que não era possível tal combinação de lei mais benéfica, né, das partes benéficas para poder pegar o melhor para o réu, devendo aqui o aplicador de direito verificar qual a lei que seria mais benéfica no seu todo, entendeu? Então, se determinado artigo de uma lei tem parte mais benéfica e o outro artigo que revogou essa lei tem outra parte que é mais benéfica, você não pode pegar essas partes benéficas, juntar e usar. Você vai ter que escolher qual desses dois artigos vai aplicar aquele caso concreto. É isso que entendeu. E isso foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal posteriormente, beleza? Vamos ver agora um caso sobre os crimes permanentes, né, que também é bem polêmico. Então, quanto à aplicação da retroatividade nesse caso de crime permanente, né, o entendimento majoritário é que, como o crime permanente se protrai no tempo, né, ele tá ali, permanece, né, caso haja uma lei nova mais severa, vai se aplicar nas condições de execução do crime que não for interrompida até a data da entrada em vigor da lei mais severa. Né, um crime de sequestro, por exemplo, né, permanece o sequestro enquanto a pessoa estiver no cárcere ali sobre o poder do criminoso. Então, a lei entrou em vigor, mas o crime começou na lei mais anterior, que era mais benéfica, não interessa. Esse é o entendimento, o crime permanente. Então, vejamos aqui a súmula 711 do STF. Ó. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Além disso, gente, aqui a gente viu, né, falando sobre crime continuado, né, podemos verificar também duas situações. Bem, a primeira situação é a aplicação da mesma regra do crime permanente, pois, conforme o entendimento do Nelson Gria, né, há atos sucessivos já incriminados pela lei antiga em congruência com a incidência da lei nova, como uma ação única. Então, nesse caso, Hungria ele entende que o agente já havia sido advertido quanto à severidade da ação em ato contínuo. Já o segundo caso é a não aplicação da mesma regra do crime permanente, que quem defende é Delmanto. Ele defende que os delitos continuados eles devem respeitar o princípio da legalidade, né? A gente tem que respeitar esse princípio, pois a norma penal nova, mais severa, somente se aplicaria nos crimes ocorridos na sua vigência, não na anterior. Enfim, o que prevalece é o entendimento de Nelson Hungria, pois o crime continuado seria considerado uma ficção, gente, ou seja, uma série de crimes constituindo um delito único para o fim de uma aplicação da pena. Assim, a lei penal nova, que passa a viger durante o crime continuado, deve ser aplicada, prejudicando ou beneficiando o réu, não interessa. Então, esse aqui é o entendimento constante lá da súmula que a gente citou, né? A 711 do STF.
Agora, em relação às leis excepcionais e temporárias, também é um assunto importante aqui. Ó. Vamos ver sobre elas. Elas também são chamadas de leis intermitentes, gente, que são editadas para durar um determinado período. Certas leis, elas são tão excepcionais, gente, que se faz necessário editá-las para conter um problema num determinado prazo, só naquele período específico. Então, nós temos dois tipos: as leis temporárias, né, que são aquelas que duram um determinado tempo, né, sendo assim dotada de autorrevogação, né, que expirou o tempo, a data marcada, que é a temporalidade dela, então ela se autorrevoga. E as leis excepcionais, que são leis editadas para durar enquanto houver o estado anormal que lhe deu o ensejo. Então, como é que vai saber se acabou o estado anormal? Então, as autoridades legislativas, elas vão ver a situação, agora acho que é o momento que pode revogar essa lei, aí faz uma lei revogadora da lei excepcional, beleza? Então, o que acontece aqui nessas leis excepcionais, né, o que se aplica é que os crimes ocorridos durante o período da vigência dessas leis, eles são, independentemente se a lei atual, né, foi mais benéfica, ela retroage para a lei mesmo sendo prejudicial ao réu, porque naquele período específico ela foi necessária, então aplica a regra que está contida na lei excepcional. Se for boa ou ruim, vai aplicar aquela regra, beleza? Então é isso que a gente vê aqui em relação à legalidade e anterioridade da lei penal. Bem, então assim a gente chega ao final de mais uma aula de Direito Penal, gente, parte geral, módulo 3, onde a gente estudou aqui a aplicação da lei penal no tempo. Na próxima aula a gente vai dar andamento ao nosso estudo e a gente vai ver o tempo e o lugar do crime, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.